filosófico nisso? O que há de filosófico na vida cotidiana? Filosofia se define como viver segundo princípios, ou então argumentar a partir de uma certa densidade racional das próprias ideias. Saúdo também o professor Américo Calheiros, presidente da Fundação de Cultura, que está aqui, né? O Café Filosófico no Festival de Inverno de Bonito é um testemunho disso. A Fundação de Cultura convida uma série de personagens, de pessoas que têm propostas interessantes, que movimentam o mundo da cultura de uma forma ou de outra, e a partir daí a gente tenta promover alguns bate-papos, né, que formam uma espécie de um programa do Jô alternativo, né? Meu nome é Josemar, um outro programa do Jô. Este chapéu que está sobre a minha cabeça não é por acaso, ele se refere à figura do chapeleiro maluco de Alice no País das Maravilhas, né? Do grande texto lá do Lewis Carroll. A Alice é uma menina que está ficando adolescente e ela encontra no chapeleiro maluco alguém que faz mais perguntas do que ela consegue responder. Talvez essa seja um pouco a função do Café Filosófico do Festival de Inverno de Bonito. Nós temos 3 microfones aqui, né? Um eu estou usando, o outro é o dele. Vocês vão ver que a minha presença é o mais discreta possível. A nossa ideia é acolher o convidado, que ele se sinta bastante à vontade. E tem um terceiro microfone aqui que é de vocês, e quem quiser falar também sem microfone, fique à vontade, é só a gente saber de onde quem está falando, né? O Marcelo, que nós estamos acolhendo, ele é autor de um estilo de literatura do qual ele mesmo vai falar, e ele colabora no sentido de divulgação não só de ideias, como também do próprio hábito de leitura. Ele é autor do Guia dos Curiosos e ele é autor do, como é o título exatamente? Festas? A Origem de Datas e Festas. A Origem de Datas e Festas, que é um texto, um livro que conversa bastante com o tema do festival deste ano. Bom, sim, ali a gente tem a banquinha, o Kelvin está acenando para mim, né? Temos as várias edições do Guia dos Curiosos, né? E ele vai falar um pouco sobre isso também hoje. Bom, Marcelo, seja bem-vindo aqui entre nós, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Josemar, professor Américo, a todos os presentes, boa tarde. Já que você citou o Alice no País das Maravilhas, eu vou citar o Coelho também, que dizia para a gente começar do começo e depois ir até o fim, né? Só que eu estou citando o Coelho para dizer que eu vou fazer o contrário, eu vou começar do fim para explicar um pouco porque eu estou aqui, né? Daqui a 3 semanas eu lanço um novo livro que é para criança, chamado Guia dos Curiosinhos Folclore, e que tem tudo a ver com o tema do festival desse ano, dos mitos e lendas, porque eu estou fazendo uma pesquisa, né, contando para as crianças o porquê a gente continua fazendo algumas coisas que os nossos avós faziam, as nossas mães fazem, e a gente vai ensinar isso para os nossos filhos, como não passar por baixo de escada, porque bater na madeira para espantar o azar, coisas desse tipo. Inclusive o personagem desse livro, né, é o Antônio, que é meu filho de 7 anos, que fez um pedido para que fosse apresentado para todos vocês, está aqui na plateia. E aí eu estou contando o final para ir para o começo, né, como eu me transformei num caçador de curiosidades. Eu sou jornalista de formação, trabalhei durante 15 anos em revistas da Editora Abril, e em determinada época da minha vida, e a gente está falando há 18 anos atrás, quando não existia a internet ainda, ou quando ela estava nascendo, os jornalistas tinham uma certa dificuldade para encontrar algum tipo de informação nos momentos em que ele precisava. E tudo começou numa fila de banco, né? Tudo começou numa fila de banco. Eu fui fazer uma reportagem no centro de São Paulo, eu sou de São Paulo,
e as filas eram gigantescas, né? Não era a facilidade que hoje a gente tem do home banking, do phone banking, aquela coisa toda. Você tinha que ir para a fila mesmo. E eu fui num dia de pagamento para uma agência do finado Banespa, né, Banco do Estado de São Paulo, e entrei numa fila para mostrar quanto tempo uma pessoa demorava para fazer um pagamento. E eu fiquei 2 horas e 10 minutos numa fila. 2 horas e 10 minutos. E quando eu fui escrever essa reportagem, eu falei assim, bom, como é que eu vou passar uma dramaticidade para o meu leitor, né? Como ele vai achar que era muito tempo. Eu pesquisei rapidamente no arquivo da Editora Abril e descobri que uma lesma, se ela entrasse na fila junto comigo, ela ia chegar no caixa em 1h40. E eu tinha demorado 2 horas e 10. E eu comecei a usar esse tipo de coisa nas minhas reportagens, e as pessoas começaram a adorar, né? Falaram, nossa, que curioso. Já na semana seguinte, chegou uma rede de pizzarias americanas no Brasil, a Pizza Hut, e lá fui eu fazer uma matéria. E aí eu falei, bom, gostaram daquele negócio da lesma, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu sempre saía com uma fita métrica para fazer as reportagens, e aí eu fui na Pizza Hut e medi a borda da pizza, né, que era uma pizza de borda alta, e perguntei quanto eles tinham vendido no primeiro dia no Brasil. E aí me passaram um número, e aí eu fiz um cálculo. Bom, se nós empilhássemos todas as pizzas Huts vendidas naquela semana, nós teríamos o equivalente a 2.873 torres de Pisa, né, trocadilho. E eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E um belo dia, e aí vem aqui, quando a luzinha se acende, né, quando a gente tem a ideia, eu fui para um casamento de uns primos no interior de São Paulo e vi numa estante uma coleção de 9 volumes dos anos 60, que era o Almanaque Curioso. E era um almanaque antigo, com curiosidades como essa que eu estou contando, qual a cidade mais antiga do mundo, por que o céu é azul, por que a água do mar é salgada, aquelas coisas todas, numa versão muito antiga, tão antiga que ainda se discutia se um dia o homem chegaria à lua ou não. E eu pedi para minha tia se eu poderia levar aqueles livros emprestados, né, e dar uma olhada em casa. E foi aí que eu falei, poxa, eu uso essas curiosidades no meu dia a dia e eu podia resgatar um pouco o que eram os almanaques antigos, né? O professor Dionísio da Silva, que é um grande pesquisador de língua, né, ele dizia que toda casa nos anos 60, toda casa tinha uma Bíblia e um almanaque, né, que podia ser do Biotônico Fontoura, de algum outro laboratório farmacêutico. As Bíblias continuavam e os almanaques foram um gênero esquecido. E aí eu percebi que eu podia resgatar esse gênero. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente para fazer um livro, um almanaque, um livro de curiosidades. Agora, para ser um livro diferente, não poderia ser aquelas informações que estavam disponíveis em outros livros. Eu queria fazer uma coisa mais maluca. Maluca a ponto de tentar levantar o número de pessoas que o Arnold Schwarzenegger matava em cada filme, né? Eu falei, não, vou fazer isso. E também era uma era pré-DVD, né? Era um negócio de fita cassete ainda. Como o mundo mudou, né? Foi tão pouco tempo, como o mundo mudou. Então eu fiz uma lista de todos os filmes do Arnold Schwarzenegger, fui até a locadora e aluguei todos de uma vez só, né? Imagina, eu podia hoje ser preso por desvio de conduta, né? Como alguém aluga todos os filmes do Arnold Schwarzenegger no mesmo final de semana. E assisti todos os filmes, ia anotando, parava, tal, né? Alguns filmes são complicados, Comando para Matar, ele mata muita gente. E algumas cenas de explosão, que você tem que contar os corpos que voavam, assim, era um terror. Até em um tiro no jardim da infância ele conseguia matar gente, era uma coisa meio absurda. E o livro pronto para ir para a gráfica, né, estreia um novo filme do Arnold Schwarzenegger. Falei, poxa, eu tenho que assistir, porque senão o livro vai sair desatualizado. Só que esse eu tinha que ir ao cinema. E adotei um método muito simples de levar um daqueles
daqueles cadernos de desenho, coloquei no colo, e com uma caneta. Cada pessoa que ele marcava, eu fazia um rabisco, e eu ia contabilizar quantas pessoas ele matava desse jeito. Aí, em determinada cena, né, corta assim e tal, tem um monte de gente no elevador, e o elevador sobe assim, abre a porta, e para surpresa geral, o Arnold Schwarzenegger estava do lado de fora e mata todo mundo do elevador. E eu não tinha contado quantas pessoas estavam dentro do elevador, porque eu não estava imaginando que ia acontecer isso. Tive que ficar para a segunda sessão só para contar quantas pessoas ele matou no elevador. Isso é para dar uma ideia de como às vezes um almanaque, quando você quer um tipo de informação, pode dar trabalho, né? E aí, esse Guia dos Curiosos foi o livro mais vendido de não ficção em 95. Estava até contando o professor Josemar aqui um pouquinho antes da gente começar esse papo, que eu fui no programa do Jô Soares em 95, logo depois que o livro foi lançado, e o Jô não me fez pergunta nenhuma. Ele falou, tudo bem e tal, pegou o livro, começou a ler, fiquei ali e tal, e ele lendo, e foi um estouro, né? Na semana seguinte o livro já estava na lista dos mais vendidos, ficou 4 meses em primeiro lugar, foi o livro de não ficção mais vendido daquele ano. E a editora, a Companhia das Letras, na época pediu mais, falou, olha, precisamos de outro, né? E aí é que a série começou. E essa loucura, eu comecei a desenvolver. Porque eu falei, bom, se eu fiquei contando o número de mortes dos filmes do Arnold Schwarzenegger no primeiro, o que eu vou contar no segundo? Aí eu resolvi contar quantos socos o Sylvester Stallone levava e dava na série Rocky, um lutador. Foi trabalhoso. E a gente percebe como esses filmes são, né? Porque ele apanhou em todos muito mais do que bateu e virou um tremendo campeão, né? O Anderson Silva não teve a mesma sorte, né? Já levou um, já caiu e pronto, né? Mas ele não, ele resistia. E aí tem uma história ótima também desse livro, que no box a gente tem aqueles nomes, né, das categorias: peso pena, peso galo, peso mosca. E eu falei, bom, eu vou colocar quanto significa no box esses pesos, mas eu vou contar quanto pesa um galo, quanto pesa uma pena e quanto pesa uma mosca. Um galo, tudo bem, estava tranquilo. Uma pena, aproximado, ok. Mas e para descobrir o peso de uma mosca, né? Falei, bom, onde eu descubro o peso de uma mosca? Aí liguei para a Universidade de São Paulo para conversar com um professor de entomologia, né, que cuidava dos insetos. Ele me atendeu e falou, eu falei, professor, eu sou Marcelo, estou fazendo um livro chamado Guia dos Curiosos, eu queria saber o peso de uma mosca. Ele falou, que tipo de mosca? Eu falei, pode ser essa comum mesmo, né? Aí ele falou, não sei. E eu falei assim, bom, mas o senhor sabe de que tipo de mosca? Aí ele falou, nenhuma. Até hoje eu não entendi porque ele perguntou qual tipo de mosca, porque não ia resolver muito. Aí ele me explicou que os estudiosos, os pesquisadores de mosca, estudam mais a questão do tamanho, não do peso. Eu falei, professor, mas eu não posso matar uma mosca e pesar e pronto? Ele falou, não pode, porque quando você mata, ela resseca muito depressa, você não vai ter o valor exato. E você pode pegar uma fêmea que está com ovos e não sei o que. Ele começou a dar um monte de razões. Eu falei, não, para não matar a mosca. Tá bom, então eu não vou pesquisar. Isso eu só vim descobrir depois de muito tempo a resposta, mas era muito de como o trabalho é feito. E aí outros livros foram vindo, né? Escrevi depois o Guia dos Curiosos Invenções. E eu percebi que o segredo da gente fazer um almanaque, de fazer um livro de curiosidades, era justamente a gente fazer aquelas perguntas que as crianças fazem e que os adultos eles ficam receosos, com medo de passar vergonha, né? De fazer uma pergunta boba, não fazem. E foi muito legal fazer o Guia dos Curiosos Invenções, porque eu descobri coisas maravilhosas. Por exemplo, a gente ouve muito, né, era uma coisa que eu já tinha ouvido muito, a história da Coca-Cola, por exemplo, né, que era um farmacêutico que inventou um remédio que era para combater ânsia de vômito. Aí o remédio não fazia muito sucesso, um visionário comprou aquela fórmula, colocou água com gás e
criou o refrigerante mais vendido no mundo, né? Isso era uma história mais ou menos conhecida. E aí me perguntava, e a história da Fanta laranja, ninguém vai contar? Né? Que por mais absurdo que possa ser, era uma pergunta que as pessoas não faziam. E aí eu entrei em contato com a fábrica da Coca-Cola no Rio de Janeiro, e vejam só, as pessoas que trabalhavam na fábrica, que faziam o refrigerante, eles não tinham a menor ideia dessa história. Eles falaram, não sabemos. E pediram um tempo para entrar em contato com a matriz em Atlanta, nos Estados Unidos. E olha, mais uma vez, né, naquele tempo não tinha e-mail, tinha que mandar fax. E aí mandaram o fax para mim explicando que durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Coca-Cola nos Estados Unidos parou de mandar o xarope que fazia o refrigerante, para a fábrica na Alemanha. Estavam em guerra, não vamos mandar. Só que a fábrica na Alemanha continuava funcionando e tinha que produzir alguma coisa. E os funcionários tiveram a ideia de usar frutas que estivessem à disposição para criar um refrigerante. E os funcionários batizaram aquele refrigerante de Fantastic, né? E foi assim que a fábrica da Coca-Cola na Alemanha sobreviveu, foi fazendo. E terminada a guerra, né, foram ver o que eles tinham feito. E descobriram o refrigerante que usava as frutas. Acharam o nome Fantastic grande demais e adotaram o Fanta no lugar. Então era esse, eu comecei a descobrir que esse era o trabalho que eu tinha que fazer, o de começar a olhar para as coisas de um jeito diferente e tentar apurar coisas que poderiam parecer banais, mas que as pessoas não se perguntavam. Outro exemplo, o sabão em pó Omo, né? O sabão em pó Omo é muito conhecido, os supermercados têm, as mães da gente usavam, a gente usa, e eu me perguntava, o que quer dizer Omo? Por que Omo? E aí, a mesma coisa, aquele trabalho chatinho de ligar para as pessoas e perguntar. Escrevi para a Unilever perguntando por que o Omo chamava Omo. E mais uma vez, as pessoas que trabalhavam dentro da empresa não sabiam, e entraram em contato com a matriz na Inglaterra para perguntar. E vejam só, Omo é uma sigla, Old Mother Owl, é a velha mãe coruja. E as pessoas muito felizes me mandaram a embalagem, a primeira embalagem do Omo, tem até no meu livro Guia dos Curiosos e Invenções, que tinha uma coruja na frente. O primeiro olhinho da coruja era o O, né, aquele nariz da coruja em forma de M, e o outro O. Então a cara da coruja formava o Omo. Então eram pequenas descobertas que eu fui fazendo e que as pessoas não se perguntavam. Depois veio o Guia dos Curiosos Brasil, que veio no ano 2000, né, quando a gente falou dos 500 anos do descobrimento, também com algumas perguntas que eu me fazia. Por exemplo, hoje a gente não tem mais a moedinha de 1 centavo em circulação, ela acabou. Mas já naquela época eu me perguntava, quanto custa fazer uma moeda de 1 centavo? Né? Deve ser mais do que 1 centavo. E aí escrevi para a Casa da Moeda do Brasil e perguntei. No ano de 2000, fazer uma moeda de 1 centavo custava para a Casa da Moeda 6 centavos. E quando ela deixou de circular, há 3 anos, ela custava 11 centavos. Então, resolveram tirar de circulação porque não valia muito a pena. Inclusive, durante a guerra, né, os países em guerra deixavam de fazer a moeda, justamente porque o valor dela, se você derreter, se fosse usar outra coisa, era muito maior do que o valor unitário. E assim eu fui me especializando e fazendo livros de curiosidades, até chegar a um livro. Podia contar outras histórias aqui, teve o Guia dos Curiosos Língua Portuguesa, teve o Guia das Curiosas. O Guia das Curiosas, por exemplo, tem uma curiosidade muito bacana, né? Porque os botões da roupa dos homens geralmente é de um lado e os botões da roupa das mulheres é de outro, né? Isso era uma tradição que veio da época em que as mulheres tinham aias, né, que ajudavam elas a se vestirem, né? Apesar que alguns homens também da nobreza tinham os ajudantes, as mulheres contavam com a ajuda de alguém para vesti-las. E no caso, para que alguém abotoe desse jeito a sua roupa, ela tem que estar ao contrário, para que alguém faça. Por isso ficou essa tradição das roupas das mulheres terem o botão do outro lado e coisas desse tipo.
E aí a gente chega na história do livro A Origem de Datas e Festas, né, que acho que tem um pouquinho da minha vinda aqui também, para participar do festival, para falar de mitos e lendas. A gente costuma comemorar algumas datas, né? Tem algumas mais tradicionais, Dia dos Pais, Dia das Mães, agora a gente comemora o Dia da Mentira, o Dia das Bruxas, e a gente não se pergunta muito por que a gente comemora as datas naqueles dias, né? Sendo feriado, a gente está muito mais preocupado, e fala assim, pô, será que tem vaga no hotel lá em Bonito para eu curtir, né, para descansar? E a gente acaba não se perguntando, né? E volta aquela velha história de se perguntar o porquê dessa comemoração nessa data. E aí a ideia do livro nasceu, e eu coloco isso na abertura, num dia 25 de abril. Porque depois que eu lancei a coleção Guia dos Curiosos, muitos jornalistas começaram a me ligar pedindo ajuda, né? Às vezes tem que fazer uma matéria disso, uma matéria daquilo, e me perguntavam, você já pesquisou tal coisa? Você sabe quem sabe tal coisa? E num dia 25 de abril, 3 jornalistas de veículos diferentes me ligaram falando, olha, a gente sabe que no dia 26, né, ou seja, no dia seguinte, vai ser comemorado o Dia do Goleiro, né? Por que o Dia do Goleiro é comemorado dia 26 de abril? E aí fui pesquisar, e até um motivo meio esquisito, né? Porque resolveram homenagear o goleiro Manga. O goleiro Manga, que foi goleiro do Botafogo, do Rio, do Internacional de Porto Alegre, da Seleção Brasileira em 66, e era a data do nascimento dele, né? Eles escolheram um goleiro importante para homenagear nessa data. E aí é que eu falei, nossa, né, tem muitas outras coisas que são curiosas e que poderiam render um livro. E tem coisas realmente muito malucas, né? Tem muitas datas ligadas a santos, né? A gente pega o Dia do Motorista, o Dia de São Cristóvão, mas tem outras coisas malucas, por exemplo, Dia do Jipeiro, né? Descobri que o Dia do Jipeiro é no dia 4 de abril. E por que o jipeiro é dia 4 de abril? Porque o Jeep tem tração 4x4, aí o cara tem a ideia de 4 de abril. 4 do 4. 4 do 4. E esse trabalho se mostrou muito divertido porque é de fazer perguntas que as pessoas habitualmente não fazem. E eu digo que os meus filhos me ajudam muito nisso, porque a criança, ela vai te perguntando coisas realmente muito engraçadas, né? Que a nossa tendência é dizer, é porque é assim e pronto, a não ser que você tente procurar a resposta. Eu lembro de um deles uma vez perguntar, extintor de incêndio pega fogo? Né? Se eu fosse um pai normal, eu poderia falar, pega, ou não pega, e resolver o assunto. Mas eu falei, não, vou ligar no corpo de bombeiros para descobrir, né? E o oficial me garantiu que o cilindro não, mas as peças de borracha, tome cuidado porque elas podem pegar. Depois o outro filho entrou um dia no elevador e tem os botões, né? E alguns elevadores, talvez vocês já tenham reparado, não são todos, mas alguns tem um botão que tem as letras P e O. Tem um PO no elevador. Ele falou, pai, o que é esse PO? E é aquele botão que a porta abre, né? Eu falei, PO é de porta. E pronto, para ele estava resolvido. Mas começaram a me perguntar, se é porta, por que PO, né? Podia ser só P. Aí liguei, né, tinha um número da empresa do elevador, falei, vou ligar lá no meu elevador. E aí o engenheiro me atendeu super bem e falou, não, é simples, é push to open, né? É em inglês, aperte para abrir. Genial, mas por que não traduziram, né? Aí podia ser aperte para abrir. E aí eu descobri outras coisas muito interessantes com esse negócio de elevador, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Tem alguns que tem o RC, que é res do chão, chamava o térreo. E eu soube de uma história, às vezes você vai contando a história, você ouve outras, né? De um prédio no Rio de Janeiro, que o térreo era marcado com a letra A.
E a pessoa que me contou disse que um dia resolveu perguntar para o zelador. Falou: "Senhor, pode me explicar por que o térreo é marcado com a letra A?" Diz que o zelador, assim, pensou um pouco, falou: porque quando o senhor desce, já dá, aqui ó, na frente tem uma avenida, né? Respondeu isso, né? Com aquela de... E o cara não acreditou muito nessa história e descobriu que não, é que na verdade era A de átrium, né? Que era a entrada do prédio, então colocaram átrio, né? Mas vejam quantas curiosidades a gente pode descobrir num cubículo que é uma cabine de elevador. E aí fui, né, pensando em temas, aí nasceu o Guia dos Curiosinhos Super-Heróis, resolvi começar a escrever mais para crianças também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E então fiz o Super-Heróis e agora, aí voltando, né, para o final, que foi o começo da história, eu resolvi falar sobre folclore também. Porque, como eu disse, tem muitas coisas hoje que a gente faz, né, por tradição, por costume, e que a gente não imagina muito a origem disso. Tem um exemplo que eu adoro, que é quando a gente quer espantar o azar, a gente bate na madeira, né? E é uma coisa que, nossa, minha avó fazia, minha mãe faz, né? Eu faço, meu filho com certeza vai fazer, meu neto vai fazer. E a gente não se pergunta, né, por que a gente faz isso? Tem sempre uma explicação. O que acontece é que os povos antigos, né, quando vinham as tempestades, eles percebiam que os raios, né, quando o céu estava muito bravo, os raios atingiam as árvores. Então, para os povos antigos, eles achavam que as divindades, os deuses, moravam dentro desses troncos de árvores. Então, quando eles tinham que fazer algum pedido, né, pedir perdão por alguma coisa, eles batiam nas árvores para falar com esses deuses, né? Era um jeito de espantar esse azar. E a gente faz isso até hoje, né? Isso que é muito curioso. E qual a importância, né, quando a gente está falando num festival tão importante como esse aqui, bonito, de falar em mitos e lendas, né? Que às vezes as pessoas pensam que já é uma coisa, mas é antigo, fora de moda. Qual é a criança que acredita nisso ainda hoje? E o que a gente percebe quando a gente estuda o folclore é a importância que essas histórias tinham no passado e que podem ter importância nos dias de hoje. Porque a gente tem personagens como o Curupira, por exemplo, né? Que o que ele fazia? Ele era um protetor das florestas, né? A gente está falando justamente dessa proteção da natureza que a gente prega tanto hoje. Então se criavam esses personagens para se criar um medo, para proteger alguma coisa, que podia ser a proteção dos rios, a proteção das florestas, a proteção das crianças. Então é muito importante a gente ter sempre isso em mente,